Olá, você que acompanha a TV Câmara de Presidente Prudente e também a Câmara Municipal nas redes sociais. Estamos no plenário Dr. Francisco Lopes Gonçalves Correia, no prédio público Dr. Pedro Furquim, sede do Legislativo Prudentino. É aqui deste plenário que os vereadores prudentinos discutem todos os projetos que são encaminhados pelo prefeito municipal e também aqueles que são protocolados pelos próprios vereadores. Aqui, os vereadores também discutem aquelas demandas que são encaminhadas por você, cidadão prudentino, ao longo do ano. E aqui do plenário, a TV Câmara de Presidente Prudente realizou uma série de entrevistas com estes vereadores, os vereadores eleitos, empossados, já para a 18ª legislatura no dia 1º de janeiro de 2021. Eles falaram sobre a sua família, sobre o seu trabalho profissional no dia a dia e também o que os motivaram a se tornarem políticos. Acompanhe todas as entrevistas por meio dos nossos canais no YouTube e ainda também pelo Facebook e Instagram da Câmara Municipal. Assista agora a entrevista com o vereador Douglas Capo. Vereador, primeiro conta para quem está nos assistindo um pouco da sua história, sua vida, quantos anos você tem, que bairro que você mora aqui de Prudente, sempre morou no mesmo bairro, ou já mudou bastante, enfim, de onde que é a comunidade que você acaba atuando? Douglas é esse cara que vocês estão vendo aí, 35 anos, né, casado com a Nara, filho do José e da Margarida, que me ensinaram tudo, pai da Eloá, da Mariá, né, irmão do Bruno e da Vanessa, enfim. Essa pessoa que cresceu dentro da empresa familiar, né, eu nasci e cresci no Jardim São Geraldo, que é o mesmo bairro aqui de Presidente Prudente, moro até hoje lá, né, pretendo criar minhas filhas lá também. E são gêmeas, né? Uma grande bênção. E, cara, cresci no comércio, né? Estudei minha vida inteira no Formosinho Ribeiro, que é uma escola pública. Meu pai sempre teve a Lance Rigor, que é uma empresa que fica ali próximo, que aluga e vende trajes. Então, com 9 anos, ele me levava para lá. Minha vida inteira, minha infância inteira, eu passei lá dentro praticamente. Até porque o bairro onde eu sempre morei, sempre foi um bairro de pessoas simples e muitas vezes a gente encontrava nas ruas também algumas coisas que não eram bacanas. Teve amigos que eu perdi nesse mundo, infelizmente, mas eles sempre me levando para a loja, botando lá para engraxar sapato, depois para arrumar estoque, depois para coordenar as partes de aluguel e venda, enfim, dos 9 aos 19 anos eu estive lá com eles. E isso me trouxe um interesse muito grande de partir para a parte administrativa, né? De levar os negócios da família para outras cidades, enfim, para outro patamar. Essa era a minha intenção, né? Então, eu passei minha infância inteira pensando nisso, então por isso optei pelo curso de administração de empresas. Com 17 para 18 anos eu iniciei o curso, né? Com 19 anos eu fazia tiro de guerra. Na ocasião, eu infelizmente tive um acidente de moto, batemos um amigo e eu no dia 19 de outubro de 2004, 16 anos já. Meu amigo infelizmente veio a falecer, nós estávamos em cima de uma bis, a 40 por hora, eu não devia estar muito mais que isso, porque eu tenho quase 2 metros de altura, ele também tinha no final de uma subida, não tinha velocidade para tanto nem motor, mas foi suficiente para infelizmente levá-lo e me deixar com uma lesão cervical, né, medular e trazendo então a tetraplegia. Com 19 anos, imagina, Marco, foi uma dificuldade muito grande, né, uma mudança total. Você totalmente independente, né, a sua autonomia total, enfim, não precisava de ninguém para nada, de repente se vê em cima de uma cama precisando de todos para tudo. Até hoje, na verdade, né, para uma água, tem que tomar água, alguém tem que vir e tem que dar, enfim, para fazer um xixi no banheiro, fazer as coisas, sempre tem que ter auxílio, né? Mas isso a gente veio aprendendo ao longo desses 16 anos. E junto com isso também surgiu então o desejo de participar da política, por estar numa condição diferente, né? Por ver que é possível fazer política pública com qualidade, a exemplo do Sara Kubitschek, onde eu estive no ano subsequente do meu acidente, em 2005, de fevereiro a março, começo de abril quase, eu passei 45 dias ali no Sara Kubitschek em Brasília, um hospital público, e lá eles me colocaram no mundo de volta.
com o que eu tinha. Praticamente nada, só mexia a cabeça e um pouquinho a mão, fazia quase nada com a mão. Né? Hoje, graças a Deus, a tecnologia, eu consigo com a mão, com o pouco movimento que eu tenho, usar o WhatsApp, usar o telefone com os recursos assistentes que tem, né? Então me facilita muito a vida, inclusive o trabalho. E por conta desse olhar crítico que eu sempre tive também em relação à política, nunca quis participar da política, eu nunca quis enquanto buscava a formação em administração de empresas, né, e queria dar prosseguimento à empresa familiar. Depois, quando se viu na necessidade de políticas públicas para te ajudar, você criou isso dentro de você. Então, aí despertou. E para ajudar, eu conheci ainda a Mara Gabrilli. Coincidentemente, a Mara Gabrilli, para quem não sabe, atualmente ela é senadora da República pelo estado de São Paulo. Ela também é tetraplégica, ela mexe menos que eu ainda. Né, ela só mexe a cabeça, um pouquinho de nada a mão agora, depois de 24 E é uma história horas. Também muito sensacional, que era ela atleta, profissional. Atleta de alto rendimento, aí sofreu acidente de carro, faz 25 anos, se eu não me engano. E ela era vereadora, e eu assisti num dia, nas minhas noites mal dormidas, por conta das dores que eu sinto, 24 horas, isso até hoje, mas aprendi a conviver com elas. Eu estava assistindo o Jô Soares na época, né, e passou a Mara, eu falei, puxa vida, ela pode, eu também posso, né, vamos trabalhar aqui em Prudente para isso. E na época eu já tinha retornado meu curso de administração, então foi coincidentemente bem próximo do fim do curso já, né, que eu me candidatei, onde fui eleito. 2008, né? 2008, uma grata satisfação, né, a sociedade apoiou, abraçou, me deu aquela oportunidade, e eu agarrei, Marco, com unhas e dentes. No primeiro mês a gente já tinha segundo mês a gente já tinha projeto de lei saindo no Bom Dia São Paulo, né? Depois, no decorrer do mandato, a gente teve a grata surpresa de ter sido avaliado pelo Instituto Tiradentes, que é o instituto que avalia os políticos do país, né, de Minas Gerais, eles são, como o vereador mais atuante da Câmara. Então, assim, foi uma sucessão de acontecimentos positivos que, de fato, falaram para mim, né, Douglas, você está no caminho certo, acho que vale a pena, você para estar na política, né, você não precisa ter braços e pernas bons, né, você tem que ter uma boa vontade, um coração e ser honesto, trabalhar por bem e pronto, né, e foi dando muito certo. E desse primeiro mandato, foi a 15ª legislatura, né? Isso. O que o senhor destaca dessa época? Quais foram as dificuldades? Por exemplo, o próprio prédio da Câmara que não era preparado para receber um deficiente. O próprio prédio da Prefeitura, na verdade, que é a mesma onde era da Câmara, atualmente onde era a Câmara, hoje é o setor de compras, né, é um prédio muito antigo, não tem acessibilidade. Eu nunca fui numa secretaria da Câmara quando eu participei da 15ª legislatura. Né, hoje, com esse outro prédio que a gente participa da 18ª, né, a secretaria é totalmente acessível, é um prédio diferente. E tem que ser. E naquele momento, eu acho que eu destaco muito isso, que serviu não só para o Douglas, mas serviu para a sociedade prudentina entender que as pessoas estão saindo de casa. Né? Seja ela tetraplégica, seja ela cega, seja ela hemiplégica, por conta de um AVC, um derrame, não sei o que aconteceu na vida da pessoa, mas as pessoas estão se socializando. E a sociedade tem que estar preparada, muitas vezes não sai por conta disso, dessa inabilidade de lidar com as adversidades, né? Isso eu falo em todos os sentidos, não é só da cadeira de rodas em si, né? Mas a questão da opção sexual, enfim, de várias situações. E naquele momento eu percebi que a sociedade vinha sofrendo transformações. Para você ter uma ideia, quando eu retornei o curso de administração, eu era o primeiro deficiente da faculdade. A universidade nunca tinha recebido um tetraplégico até então, né? E abraçaram, foi diferente. Tinha que levar alguém para me auxiliar. No dia da prova, por exemplo, eu fazia oral ou fazia com alguém escrevendo para mim, né? Então foi uma readaptação geral mesmo, né? E participar daquele momento da política foi fundamental para essas transformações que nós temos hoje. Fui para uma reeleição, tive a terceira maior votação, 3.191 votos na época, mas por conta do quociente eleitoral, somatória de votos, partido, enfim, acabei ficando de fora, o que foi um trauma assim na minha vida, mas graças a Deus acho que Deus faz tudo certinho, né? Faz certo, escreve certo por linhas tortas, enfim,
é um fato isso mesmo, né? E minha vida Apesar é de prova ter sido um disso. dos mais votados, não entrou na 16ª legislatura, Isso. porém recebeu um convite do então prefeito, né? O Tupã, o ex-prefeito Tupã, ele me convidou para assumir a coordenadoria municipal dos direitos da pessoa com deficiência e foi um trabalho incrível, Marco. Pude dedicar ali quase 4 anos para a inclusão, de forma transversal, com todas as secretarias, né? Trabalhando ali na parte de cobrança da sociedade, mas também de abrir os olhos do governo para aquilo que era necessário. Né? Conseguir incluir pessoas no mercado de trabalho, né? Pessoas com deficiência, deficiências auditivas, enfim, todos os tipos de deficiência. Talvez mostrar internamente é mais difícil do que para fora, né? Mostrar, ó, tá errado, a gente precisa fazer de determinada forma. Isso. Então, assim, e ao longo desses anos a gente foi criando parcerias, né? Dentre elas, reforço com a Mara mesmo, que foi um curso de retenção e capacitação da pessoa com deficiência para o mercado de trabalho. Nós trouxemos mais de 50 empresas da região com o apoio do Ministério Público para poder mostrar para essas empresas a forma que tem que ser feita a contratação. Porque senão a empresa vai lá e ela contrata naquele momento de fiscalização, aí cumpriu a cota, depois passou um mês e ele manda todo mundo embora. E não é por aí, a pessoa com deficiência ela faz a diferença ali no ambiente de trabalho. Pode não produzir? Adapta o local, organiza, tal, enfim, que a coisa vai acontecer. Enfim, e foram 3 anos e quase 4 anos aí de coordenadoria, né? A gente pôde ter grandes conquistas, como a questão dos insumos das pessoas com deficiência, que o Estado cortou na época também, né? Que são sondas e outras situações que os cadeirantes e outras pessoas com deficiência também utilizam, né? E nós conseguimos, através do MP, com um inquérito instalado lá, enfim, instaurou um inquérito civil e conseguimos aí há pouco até, né, 2 anos atrás, a garantia desse direito, desse benefício para a pessoa com deficiência. Então, assim, foram conquistas que muitas pessoas na sociedade não enxergam, né? Porque, por exemplo, se eu te mostrar uma sonda de alívio, você vai, não sei, você é um canudinho, né? Você só quem convive que sabe da importância e da necessidade, né? Então, assim, coisas talvez não tão grandes para a sociedade, mas que fazem a diferença incrível. Fui convidado para ser vice-prefeito, né? Pelo então ex-prefeito Tupã, juntamente com o Nelson Bugalho, que era o candidato a prefeito, né? Aceitei o desafio. A princípio não gostaria, eu não queria mesmo, minha campanha para vereador estava meio que organizada, né? E eu já tinha falado com os meus apoiadores que eu iria para vereador. Mas aí chegou na véspera e fizeram questão que eu fosse e tal, enfim. Falei, tá bom, vamos aceitar esse desafio, né? Aceitei, foi um grande aprendizado, 4 anos de muito aprendizado. Muita coisa boa aconteceu, às vezes as pessoas não enxergam, né? Enfim, eu estive do lado de pessoas, pelo menos o prefeito e eu tenho certeza que alguns secretários, eu não conheço, né? Não convivi diariamente com todos, mas extremamente corretas, pessoas corretas que buscavam sempre dentro da lei fazer aquilo e garantir os direitos das pessoas. Mas foi um momento muito difícil politicamente, pela situação toda do país, que o país passou, e financeiramente, né, que estamos passando, inclusive. Né, e aí esse é o grande desafio das gestões municipais, né, de dar continuidade àqueles projetos que são positivos do último governo, mas em especial como fechar as contas, né, porque a máquina pública ela é muito pesada, né, é muito caro para manter. Então tem que cortar na carne, tem que cortar até o osso. Foram feitos alguns cortes, não como gostaria que tivesse sido feito, né? Eu várias vezes dei sugestões de alguns outros cortes e infelizmente não deu para catar tudo, porque também é complicado. Política é difícil, mas se não houver essa consciência da necessidade de cortar esses custos, esses gastos. Melhor gerir aquilo que tem, né? Porque não espere que venha grandes volumes de recursos de fora. Não vai vir. Eles não estão soltando, está tudo travado. Tivemos momentos que a cidade recebeu em 8 anos 500 milhões de reais do governo federal, né? Ótimo, maravilhoso. Construímos 3.500 casas na cidade, foram construídas,
né, UPA e etc e tal. Só que a manutenção disso é muito difícil. Né? Uma UPA, por exemplo, é em torno de R$800 mil por mês. O governo federal repassa 150 mil, diferença do município. Né? O governo dá o prédio, mas a manutenção, que é o mais equipar, caro, acaba não vindo. Equipar é 4 milhões, 4 milhões e meio para equipar. Então, assim, são desafios. Né? E aí eu optei por estar na Câmara para não somente, né, auxiliar, buscar junto ao governo federal que melhore esses repasses, né, dessas obras, desses serviços públicos que são da saúde, principalmente, mas em especial por também estar mais próximo da sociedade, da população, né, porque a Câmara é a porta de entrada dos problemas. Né, eu gosto disso, né, eu gosto de estar atento às necessidades e trabalhar em cima de propostas. Né. Ah, mas o vereador tampou o buraco de casa. Tá... Não é essa a função do vereador. Né? Essa função de zeladoria é do poder do executivo, é do prefeito e dos secretários. Né? Tem que se fazer valer a garantia desse direito do cidadão. Né? Claro que a gente faz indicações, a gente, né, orienta, passa pelo acesso que a gente tem aos responsáveis das áreas, mas o importante, Maicon, é poder trabalhar de forma silenciosa muitas vezes, sabe? Eu não gosto de fazer muito barulho. Mas você pode até ver nas redes sociais, eu posto muito pouca coisa, né? Mas eu procuro fazer diferença, pelo menos todos os dias na vida de alguém. O senhor teve 12 anos já de vida pública, né? Já está agora entrando para o 13º e agora nesse novo mandato, né? Teve o primeiro mandato na 15ª, depois foi coordenador das pessoas com deficiência, depois vice-prefeito de Presidente Prudente e aí partiu para uma reeleição, o mais votado de Presidente Prudente, vereador mais votado para essa 18ª legislatura. Qual que é a sua expectativa para os próximos 4 anos, esse novo mandato? Olha, foi uma grata satisfação, assim, uma surpresa incrível, né? Aproveito a oportunidade para quem está nos assistindo e que me deu esse voto de confiança, né? De agradecer, muito obrigado, vou fazer de tudo para não decepcionar, né? E é isso que eu pauto todos os dias, né? Eu imagino, Douglas, 2.980 pessoas foram lá, né? 1 por 3 mil pessoas, porque eu sei de pessoas que foram lá e votaram no número errado sem querer. Ai, meu Deus, eu votei lá no número tal. Eu falei, não, pelo amor de Deus, você votou no meu amigo lá. Tudo bem, ajudou. Mas acontece. Mas enfim, que eu vou, todos os dias que eu acordo, sabe, eu faço minha oração, enfim, penso de fato nessas pessoas que confiaram em mim. Né? Então, vou cobrar. Coisa errada, a gente vai colocar, mostrar à tona se tiver acontecendo. É inadmissível, né? A obrigação do ente público, no mínimo, é honestidade, né? E dedicação total. É claro que a gente passa por um período difícil, nunca imaginei algo nesse sentido. A gente tem que fazer essa entrevista com essa máscara na cara, né? Por segurança nossa, por proteção, perdendo pessoas queridas, inclusive há pouco, por conta desse Covid, né? Mas se Deus quiser a gente sai dessa o quanto antes e mais fortalecidos, né? E fica aí também os aprendizados, né? As percas, é lógico que serão irreparáveis muitas vezes, mas os aprendizados também, né? Mas enfim, a expectativa é de continuar lutando, continuar buscando fazer diferença, né? Tô com algumas propostas desde o dia 3 mais ou menos, segunda-feira pós. Segunda-feira foi dia 4. Dia 4, desde o dia 4, primeiro dia do ano útil, né? Eu estive aqui na Câmara já às 7h30 da manhã, estava chegando, né? E todos os dias eu estou por aqui, estarei por aqui também para atender. E quando não estiver por aqui, estarei fazendo trabalho externo, porque o vereador tem que estar na rua, né? Em contato com a população e buscando as demandas também. É claro que tem alguns projetos que demandam mais tempo e demandam outras pessoas, e eu também procurarei arrebanhar essa turma toda para a gente fazer acontecer. É isso, não tem muito segredo. Vereador. Muito obrigado pela sua entrevista. Postamos também que a população que nos acompanha pode ter conhecido um pouco de você. Obviamente muita gente conhece, está lembrando todo aquele trabalho que você tem. Muito obrigado. E obviamente um ótimo mandato.
Obrigado, Marco. Obrigado a todos vocês também. Contem comigo, viu, gente? Vamos lá, vamos juntos nessa. Vamos que vamos.